Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, caso você tenha caído aqui de paraquedas, esse é o canal VulgoFut. Bom, se você é novo, já vai se inscrevendo, vai fazer parte da família VulgoFut. Se você é inscrito, já sabe o que fazer, né? Curte, comenta, compartilha e deixa o like para poder ajudar o amigo aqui. E vamos pro vídeo porque tem jogo importantíssimo quinta-feira e o Vasco tem um grande tabu para poder quebrar contra o Palmeiras e garantir mais 3 pontos importantíssimos. E para isso também é bom ter um treinador como o Renato Gaúcho, né? Que simplesmente é um dos treinadores com mais vitórias no futebol brasileiro. Vamos ver esses retrospectos aqui e esses números, vem comigo. Hoje vamos começar falando sobre Renato Gaúcho, beleza? Vamos ler uma matéria aqui que eu peguei lá na Net Vasco, muito importante. Depois eu vou trazer o outro lado, o lado ruim do retrospecto negativo e como é importante ter Renato Gaúcho. E quem sabe a gente consegue quebrar esse tabu aí. Renato Gaúcho é o treinador com mais vitórias no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Veja a lista. Novo treinador do Vasco, Renato Gaúcho, carrega uma marca de respeito. É o técnico com mais vitórias no futebol brasileiro desde 2016. Nos últimos 10 anos, o treinador ganhou 282 partidas em todas as competições disputadas por clubes brasileiros, de acordo com o levantamento feito pelo GE. Neste período, ele comandou Grêmio, Fluminense, Flamengo e agora o Vasco. Renato Gaúcho conquistou uma Copa do Brasil, uma Comebol Libertadores e uma Recopa e 5 campeonatos gaúchos. Neste período, todos os títulos pelo Grêmio. Então, seja Renato aí com sua carreira muito grande e com esses números também gigantes. Agora vamos aqui para a lista dos treinadores com mais vitórias ao longo desses últimos anos. Bom, em primeiro lugar é Renato Gaúcho, 282 vitórias. Segundo lugar, Abel Ferreira, 237. Terceiro lugar, Rogério Ceni, 234, seguido de Mano Menezes com 202, Roger Machado, 185, Cuca, 177, Dorival Júnior, 173, Fernando Diniz, 170, Wagner Mancini, 166 e Juan Pablo Vojvoda, 156. Queria destacar aqui a diferença entre Renato Gaúcho e Abel Ferreira. Lembrando, óbvio, Renato, isso aqui é número desde 2016, o Abel Ferreira chegou alguns anos depois, mas efeito de comparação, o Abel, com muito mérito, faz um grande trabalho ao longo desses últimos anos frente ao Palmeiras, mas já com um time bem melhor. Se for ver ali, time por time, acho que em questão de plantel e de elenco, tá? O melhor time que o Renato pegou talvez tenha sido aquele Grêmio que foi campeão de Libertadores e o elenco do Flamengo, tá? E mesmo assim ele conseguiu ali desempenhar boas vitórias, não tá na frente dessa lista. A diferença dele para o Abel Ferreira, tá? E aqui não é sobre quem é melhor ou quem é pior, tá? É só apenas números. São uma diferença de 45 vitórias, né? A mais pro lado do Renato, que tem 282 vitórias contra 237 do Abel Ferreira, que inclusive é atual campeão paulista. Ontem venceu lá o Novo Horizontino e garantiu mais um título. O maior treinador da era do Palmeiras, né? Da história do Palmeiras. E também agora em questão de números de títulos. Mas o que eu quero abordar com isso? Que para muitas pessoas acham que o Renato só é um ex-jogador, né, que foi muito famoso, que jogou muita bola, e tratam ele como um qualquer no cenário de técnicos do futebol brasileiro. E não é bem assim. Na era de números, de estatística, que todo mundo gosta de ficar fazendo esse tipo de levantamento, os números estão aqui e eles não mentem. E hoje, nesse momento do Vasco, é bom ter treinadores assim também, que tenham um bom currículo, que tenham também bons números a seu favor, que também pode impactar dentro do campo. Não que o Diniz não tenha, mas não tem como comparar a questão tanto da carreira como atleta, que eu tô falando, tá, deles como ex-atletas e treinadores, tá, não tô falando do CPF de ninguém, e também dele como técnico, porque o Renato ganhou muito mais do que o Diniz, obviamente também tem a carreira mais longeva, né, tá mais tempo em atividade. E porque eu já peguei gancho e já estou emendando nessa outra matéria aqui, essa aqui é da Rádio Tupi, mas que também peguei no Net Vasco, referente a esse retrospecto, desculpa o termo da palavra, horrível do Vasco recentemente não, ao longo dos últimos anos, das décadas, contra o Palmeiras. Porque eu acho que treinadores como o Renato podem fazer, mesmo que não desempenhem o melhor futebol, o Vasco quebrar esse tipo de jejum. Vamos ler aqui, ó. Vasco tenta encerrar tabu de 11 anos contra o Palmeiras. O confronto entre Vasco da Gama e Palmeiras ganhou um componente incômodo para o clube carioca nos últimos anos. O time Cruz Maltino não vence o adversário paulista desde 2015, carregando um tabu que já atravessa quase uma década. Na próxima quinta-feira, dia 12, os times voltam a se encontrar na reestreia de Renato Gaúcho como técnico vascaíno. O último triunfo do Vasco diante do Palmeiras ocorreu em 2015, na casa do adversário. Desde então, os clubes se enfrentaram diversas vezes, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, mas com vantagem clara do Palmeiras no retrospecto recente. Somando todos os confrontos, são 14 partidas sem vencer o clube paulista. Em São Januário, que aliás é o palco
do jogo desta quinta-feira, o Tabor é ainda maior. Afinal, a última vitória vascaína ocorreu em 2012. Olha só, o Tabor é ainda maior em São Januário. Afinal, a última vitória vascaína foi em 2012 por 3-1. A última vitória, gente, do Vasco contra o Palmeiras, jogando dentro da sua própria casa, foi há mais de uma década. Em 2012. O que você estava fazendo em 2012? Cara, isso aqui é brincadeira. Bom, a sequência negativa acabou se tornando um dos pontos mais lembrados sempre que as equipes voltam a se enfrentar. Uma materialada super Radiotopia que eu peguei na NetVasco. Ou seja, a última vitória do Vasco jogando em casa contra o Palmeiras foi em 2012. Eu sei que podem falar que o Palmeiras é o time que mais ganha ao longo dos últimos anos, etc. Mas se eu for pegar aqui um pouco, eu pesquisei a respeito dessa última vitória do Vasco. Eram momentos diferentes, né? O Vasco estava um pouco melhor e o Palmeiras estava na situação mais delicada. E em 2015 já é um retrato do que foi essas últimas décadas do Vasco. Em 2015 o Vasco vence, se afasta da zona do rebaixamento, segundo a própria matéria, e o Palmeiras já estava lutando naquela época por G4 de Campeonato Brasileiro. E 2015 para cá todo mundo sabe o que aconteceu, né? Preciso nem falar. Então, assim, olha o retrospecto, porque acho que, cara, independente se o Palmeiras está brigando a parte de cima ou não, e quanto seja lá quem for o adversário, é muito comum que equipes como Flamengo, Palmeiras, mesmo tendo um elenco melhor, time melhor, em algum momento consiga perder alguns jogos, cara, para adversários assim que não estejam num momento financeiro tão bom, com um elenco, com jogadores tão bons assim, porque o futebol é um dos poucos esportes que te permite isso. Uma equipe de maior investimento, perder para a equipe de menor investimento, etc, etc. Mas às vezes nem isso o Vasco consegue. Então, assim, tem um retrospecto negativaço contra o Palmeiras. E seria uma excelente noite, né, para poder quebrar esse tabu, garantir mais 3 pontos, né, e garantir a primeira vitória e já se encerrar um tabu que, olha, esse aqui é até, então, ou seja, a última vitória do Vasco foi contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. E em casa foi em 2012, então, ou seja, olha a loucura. Isso só mostra o que se tornou o Vasco ao longo dos últimos anos. Então acredito muito que o Renato vai conseguir essa vitória e que o Vasco vai conseguir quebrar esse tabu. Independente se o Palmeiras vai vir com o time titular ou não. A gente não tá falando para poder fazer uma baita partida, uma baita um baita futebol apresentado, até porque é o primeiro jogo sob o comando do Renato Gaúcho. Ainda tem mais umas 3 ou 2 sessões ainda de treino até quinta-feira. E a gente tá curioso para poder ver se o Vasco vai conseguir quebrar, né, cara? Esse tabu que incomoda muito, né, cara? Vamos ser sinceros. O tabu de títulos incomoda, de não conquistas incomoda, mas também tem que começar através das vitórias, né? Eu acho que tem que ser um time que incomoda os adversários dentro de casa e também fora de casa. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Para poder encerrar, já até peguei logo meu caderno aqui na mão. O Johan Rosas, ele foi visto ali treinando realmente com a camisa 10. É uma notícia do Lucas Moretti. Ele tava lá, postou uma foto no CT Moacir Barbosa, depois de uns treinos ali, e deu para perceber ali no calção dele o número 10. Então, seja, né, nosso novo camisa 10 já está treinando aí com esse número que traz aí uma responsabilidade bem grande. Inclusive teve muita discussão se era para deixar a camisa 10 guardada ou se era realmente para ter dado para ele, que é um jovem jogador, que vem treinando muito bem, que não se esconde do jogo. Aí eu deixo para vocês nos comentários. Tá bom? Já falei isso aqui em outro vídeo. E também falar aqui sobre o Estrela, né? O Estrela que agora está lá no CRB, tá emprestado, vai pegar mais maturidade, vai ganhar mais minutagem, tá? Jogando pelo time alagoano. O time dele é onde foi campeão alagoano, né? O CRB foi o primeiro time lá de Alagoas, né, a conquistar o estadual e é o primeiro pentacampeão do futebol alagoano. Então, o Estrela chegou lá um dia desse, já conquistou um título aí importantíssimo, né? Não sei se é o primeiro título da carreira dele como profissional, talvez deva ser. Eu acho, tá? Mas pela base ele é um jogador que conquistou muita coisa. E bem legal, né, cara? Ver o garoto tá lá pegando minutagem. O GB também tá emprestado. Tem outros também que eu não vou lembrar agora que também estão emprestados, né? O GB tá no Fortaleza. E é bom ver a garotada aí, né, cara, jogando e também conquistando. Isso é muito importante, que possa ter um caminho parecido do Cauã Barros, que foi lá, pegou mais minutagem, pegou a titularidade de vez, chegou a ser sondado por outras equipes, como o Cauã foi sondado pelo Cruzeiro, e agora voltou aí, vem sendo uma peça importante. Parece, né, que vai ganhar um pouco menos de minutos sob o comando do Renato, mas acho que o Renato também pode já estar trabalhando nele aos poucos, ser um garoto muito novo, que tem muito potencial, mas às vezes ele, de repente, precisa de alguém poder conversar um pouco com ele ali, para as tomadas de decisão dentro de campo, tá?
E é isso, né? Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha. Caso dê aqui, mais tarde eu volto com mais um vídeo durante o dia. Tô metendo meu pé. Fui!